tripartição porque colocamos o Poder Judiciário no meio dos outros dois poderes. Pois bem, para que o princípio da tripartição de poderes funcione ou viesse a funcionar, depois que ele foi criado, formalmente criado, apareceu, por assim dizer, uma espécie de mecanismo secundário sem o que ele não funcionaria. Esse mecanismo secundário pode ser chamado de o mecanismo da interpretância. O que é interpretância? Um neologismo. O que é interpretância? Interpretação é um fenômeno sem começo, sem meio e sem fim. Interpretação é infinito. Nós estamos, em termos de nossa comunicação, sempre interpretando. Nós interpretamos tudo. É claro que a gente vai pôr entre parênteses certos momentos ou certos aspectos, porque senão eu interromperia a comunicação. A interpretação não precisa ocorrer em todos os momentos. Nós vamos jogando com possibilidades que ficam na qualidade de presunções. Eu estou falando com vocês em português, sobre a presunção dessa conferência. Ninguém veio aqui esperando que eu falasse chinês. Óbvio, não preciso explicar a vocês por que eu estou falando português. Nem ninguém vai me pedir uma interpretação que me desse as razões pelas quais foi escolhido nessa conferência a língua portuguesa e não a língua chinesa. Nesse ambiente, no entanto, é importante marcar que a interpretação faz parte, nem que seja na forma dessas presunções, ela faz parte da comunicação humana. Nesse sentido, tudo se interpreta. E aí vem o mecanismo da interpretância. Tudo se interpreta, inclusive a interpretação. A interpretação da interpretação gera ou exige esse mecanismo secundário de regulação da relação tripartida entre os poderes. Enfim, a interpretação é contínua, que não consegue ser ultrapassada. É impossível ultrapassar a interpretação, porque toda vez que eu tento ultrapassar a interpretação, eu interpreto de novo. Pois bem, é nesse sentido que se faz necessária a interpretância. O que significa interpretância? Significa um mecanismo regulador que ficticiamente põe fim à interpretação. Separa a interpretação. Isso significa interpretância. E assim funciona socialmente o consenso fictício trazido pelo Poder Judiciário. Isso foi percebido no correr do século XIX, já nos Estados Unidos, depois se espalhou por toda a Europa, quando surgiu a percepção da necessidade de conferir ao Poder Judiciário uma cúpula hierárquica. O que significa essa cúpula hierárquica e a estrutura hierárquica trazida à interpretação? Exigência de um ponto final, e a exigência de um ponto final da Corte Suprema, seja no molde ou nos moldes como ela aparece, ou na tradição americana, ou na tradição europeia. De todo modo, o que se enfrenta é esse sério problema da continuidade da interpretação. A interpretância estabelece um ponto final. E quando ela estabelece um ponto final, salta aos olhos o caráter fictício do consenso que se obtém. Ele se obtém porque se estabelece no conflito um ponto final, uma espécie de impedimento de continuar o conflito, ainda que o consenso não tivesse sido
disruptivo. E, aliás, na maior parte das vezes, nós sabemos que, diante de um tribunal, esse consenso, em geral, não é obtido. Mas eu não posso mais continuar após o ato de interpretância. Essa é a qualidade fictícia desse consenso. Muitas vezes nós até sabemos, não, que exatamente há fórmulas que contornam essa situação. As partes entram em acordo. Esse não é um acordo fictício, você sai daquele regime. Mas mesmo assim, nós sabemos que para funcionar, não, qualquer advogado vai dizer a sua parte, vamos homologar em juízo o acordo. Ou seja, esse consenso fictício é inevitável e absolutamente necessário. Bom, qual é o problema que nós percebemos aí? A interpretância, porque ela põe um ponto final num conflito que, em termos de interpretação, não termina. Surge ali o tema do critério. Quais são os critérios para nós obtermos esse ponto final de um tal consenso fictício? Quando eu falo em critério, eu estou pensando nos riscos do arbítrio. Ponto final, ponto final. Falei o que falei e acabou a conversa. É disso que se trata quando nós pensamos na função da interpretação e do consenso fictício. Para o nosso senso comum, como é que a gente lida com isso? Seja aquilo que nós poderíamos chamar de padrões genéricos para justificar o ponto final. Padrões genéricos para justificar a própria interpretância enquanto mecanismo regulador. Quando eu falo desses padrões genéricos, eu estou pensando no outro tema desse seminário: segurança. Padrões genéricos para estabelecer a possibilidade de aceitação de um ponto final, portanto, do consenso fictício, significa admitir padrões que levam à sensação de segurança. Que padrões são esses? Esses padrões são tidos no nosso dia a dia, do senso comum, daqueles que lidam com o direito. Um deles, que não precisa estar normativamente estabelecido, mas faz parte do senso comum, por exemplo, uma devida proporcionalidade entre o significado de uma intervenção e os objetivos daquilo que se interpreta, por exemplo, a legislação. Como é que funciona esse equilíbrio? Aqui nós temos um pouco de história do desenvolvimento da função da interpretância. Desde o aparecimento da tripartição dos poderes e no correr do seu desenvolvimento em termos desse mecanismo secundário que é a interpretância, uma das fontes, um desses padrões genéricos que conferem segurança, está, por assim dizer, nessa garantia desse equilíbrio entre a produção legislativa e a produção jurisdicional. Como é que se dá esse equilíbrio nessa tradição? No meio dos dois aparece, por assim dizer, aquilo que nós podemos chamar de a doutrina. A doutrina exerce e sempre exerceu essa função. Ela
ela é o modo pelo qual nós conversamos em termos de obtenção de algum equilíbrio. Um equilíbrio que tem muito daquilo que hoje em dia a gente fica criticando, enfim, essa linguagem rebuscada dos juristas, mas que faz parte disso. Né? Digamos assim, o legislador e o juiz falam por meio da doutrina, a doutrina entra aqui no meio. Isso faz parte daquilo que vem sendo chamado de a cultura do código. Tem o código de um lado, e do outro lado você tem as sentenças, e no meio você tem a doutrina. Bom, quando a doutrina exerce essa função, você conquista um dos padrões gerais básicos para a sensação da segurança, que é a previsibilidade. O que confere a previsibilidade e a sensação de segurança ao exercício da interpretância pelo Poder Judiciário é a doutrina. É essa linguagem comum na qual nós temos a expectativa de que ela vai usar e vai funcionar como essa forma de, essa espécie de colchão entre as duas coisas. A previsibilidade nesse sentido, ela tem muito a ver, por exemplo, com a consistência da duração e todas aquelas consequências, subconsequências que nós pensamos quando pensamos no tema da duração do tempo. Basicamente, se ao final eu obtenho um consenso fictício, e ele é fictício porque ele interrompe a sequência de interpretação, fundamental aí é que, em termos de consequência de padrão geral, eu tenha res judicato, coisa julgada. Isso é uma conquista, por assim dizer, que vem dessa atividade doutrinária. É fundamental essa atividade. Bom, o papel da doutrina nesse equilíbrio, portanto, se revela como algo fundamental para que o consenso fictício garanta a sua própria estabilidade. Por conta dessa função, nós percebemos um outro fator, um outro padrão geral que confere segurança ao consenso fictício, que ele supostamente lida com certeza diante de incertezas. Daí a proximidade que nós sempre encontramos nas discussões sobre segurança jurídica na sua relação com certeza jurídica, certeza vocabular, certeza significativa. Bom, quando nós olhamos para esse cenário, o que é que se pode observar? Quando nós pensamos no ativismo judicial. O problema está, basicamente, no mecanismo da interpretância e numa espécie de quebra da relação, da tripartição entre poderes no exercício da função doutrinária. Basicamente está aí. O que a gente percebe nesse mundo, quando nós falamos em ativismo, é que o papel da doutrina na relação legislação decisão judicial recua, perde espaço, por assim dizer. E isso é um fenômeno que está acontecendo basicamente no sistema orgânico do direito. O aparecimento do ativismo judicial ligado a esse definhamento do papel da doutrina, como um colchão entre uma coisa e outra,
ele se revela já há algum tempo por vários fatores, vamos chamar assim. Um desses fatores é uma perceptível diminuição, vamos chamar assim, da própria relevância do Estado, da figura do Estado. Nós vivemos hoje num mundo em que, por assim dizer, a interpretância em termos de tripartição de poderes, ela resvala para outras situações, começa a adquirir uma generalização, num certo sentido, perturba, por assim dizer, a visão tradicional que circunscreve a política a esse terreno regulado, em última análise, pela noção de Estado. Hoje nós temos situações em que isso não funciona mais integralmente assim. Vão se multiplicando situações em que generalizações normativas ocorrem naquilo que tradicionalmente nós chamaríamos de direito privado, mas com funções públicas, ostensivamente. Por exemplo, o papel no terreno da propaganda do CONAR. O CONAR, que é uma entidade privada, praticamente normatiza a propaganda no país inteiro. Um exemplo de como isso pode funcionar um pouco à margem daquilo que nós imaginaríamos em termos de um Estado. Mas esse é um exemplo. Um outro fenômeno que chama a atenção, olhando aqui para os países de origem ou de direito romano, é um extensivo alargamento da presença dos sistemas anglo-saxões. Isso tem acontecido, seja pelo motivo pelas razões que forem. Nessa linha, é óbvio que uma coisa começa a interferir na outra. A nossa visão da tripartição dos poderes, ela é, por assim dizer, atingida por esse tipo de importação que vai se tornando cada vez mais forte. Quando, em 1960, eu comecei a estudar direito, sistema anglo-saxão era uma coisa fora do âmbito. Eu ouvi a citação de doutrina italiana, alemã, espanhola, portuguesa, americana. Confesso que nunca ouvi, menos a língua inglesa. Era outro mundo. Hoje não dá mais para ser assim. Isso é um fenômeno, por várias razões, que perturba essa relação entre legislação e jurisdição e o papel que aí exerce a doutrina. Isso se revela, inclusive, no modo como a sociedade se comporta em termos de protestos sociais. Antigamente você fazia protestos sociais olhando sempre para o Estado e os seus organismos fundamentais. Hoje é perfeitamente possível você imaginar um protesto na frente de um hospital, porque ali se realiza alguma forma de apoio. É um hospital privado, não tem nada a ver com o Estado. Isso muda o perfil da relação que nós estamos aqui examinando. Por conta disso, é que nós podemos falar, finalmente, de uma grande mudança na estrutura da tripartição dos poderes e no papel da interpretância, no que se refere a uma nova absorção de uma ideia que tinha ficado para trás, né? Que é a noção de direito natural. Direito natural primeiro foi durante a segunda metade do século XIX esmagado pelo positivismo jurídico. Aí nós tivemos no século XX
Segunda Guerra Mundial, todos os descalabros, as tiranias do século XX, o reaparecimento do direito natural como uma espécie de fórmula para julgar aquilo que tinha acontecido, só que hoje a gente percebe que o direito natural entra dentro do mundo jurídico de um outro modo, afetando um dos princípios fundamentais da relação tripartida entre legislativo e judiciário, por meio da doutrina, que é a relativa diferenciação entre direito e moral. Isso sempre foi uma preocupação. A diferenciação não significando que o direito não tenha nada a ver com a moral, não nesse sentido, mas uma diferenciação capaz de, por assim dizer, privilegiar aspectos chamados jurídicos formais quando nós prolatamos sentenças. Isso fazia parte desse jogo. Quando a noção de direito natural entra nesse jogo e altera essa relação, essa diferenciação se torna difusa, para dizer o mesmo. E quando ela se torna difusa, o tema, enfim, da possibilidade de subjetivismo e, na sequência, de arbítrio, surge. O juízo puramente moral em cima do juízo jurídico formal acaba sendo perturbado. Nesse conjunto de situações é que nós vamos perceber, por assim dizer, uma espécie de alteração profunda na relação de tripartição dos poderes em termos do enfraquecimento da doutrina. O que a gente percebe é que, hoje em dia, no lugar da doutrina, com muito mais força, entra a própria jurisprudência, com muito mais força. Confesso que, quando estudei Direito Constitucional na faculdade, em 1961, o manual pelo qual me guiava não tinha uma única citação jurisprudencial. O Supremo era ignorado, só tinha doutrina. Hoje é impossível fazer um manual que não fala do Supremo. Absolutamente impossível. Nós sentimos isso. E isso não vem à toa. Isso acaba mexendo, por assim dizer, com o mecanismo da interpretância, o mecanismo secundário da interpretância, para que a tripartição funcione. A doutrina entra numa posição secundária e em cima entra fortemente a jurisprudência. Qual é a consequência que nós podemos observar disso? Bom, a gente vai perceber, em termos de interpretância, eu recordo, interpretância com aquela interpretação da interpretação que põe um ponto final à sequência de interpretação, essa ideia de pôr um ponto final. Uma das consequências dessa nova situação é uma mudança no próprio sentido da competência do Supremo Tribunal Federal, que é um dos temas que propusemos: segurança, Supremo Tribunal Federal e ativismo judicial. Onde é que está essa sutil mudança na competência do Supremo? Eu diria que, quando a gente pensa na competência do Supremo, nós pensamos na regulação do seu poder decidir. Poder decidir em última instância. É a última palavra em termos do mecanismo da interpretância. Poder decidir. E o que é que acontece sutilmente, como a gente talvez observe? No lugar de poder decidir, surge decisão de poder. Ou seja, não
decido porque posso, competência, mas posso porque decido. A diferença talvez não seja percebida imediatamente, mas reflitam um pouco. Não é decido porque posso, isto é porque tenho competência, mas ao contrário, tenho competência porque decido. É óbvio que quando a gente percebe essa ligeira diferenciação, ocorre aquilo que talvez pudesse ser chamado de uma espécie de deslizamento da antiga noção de poder constituinte para o poder constituinte. O poder constituinte desliza para o poder constituído. E com isso, nós percebemos, temos que registrar uma espécie de abertura para o novo. Na verdade, é uma abertura muitas vezes para o desconhecido. Ativismo judicial entra nessa esfera, nesse contexto. Ativismo, também às vezes chamado de consequencialismo, na verdade, o modo pelo qual se interpreta os instrumentos da própria interpretância. Aqueles padrões gerais começam a ser refeitos, principalmente quando percebam que o papel da doutrina, em termos de cultura do código, é substituído pelo papel da própria jurisprudência, que, por assim dizer, se alimenta a partir de si mesmo. Isso é inevitável e vem acontecendo. Bom, a consequência é óbvia. Em termos do senso comum jurídico tradicional, a sensação é que a previsibilidade, um dos padrões básicos da segurança, começa a fazer a falecer. Ela não funciona integralmente. Até porque a jurisprudência, no lugar da doutrina, ela tem mecanismos de alteração próprios e internos com um tipo de força que a doutrina não tem. Nós sabemos que, tradicionalmente, sempre se discutiu doutrina é fonte do direito, e isso foi regularmente negado pela própria doutrina. Indiretamente, indiretamente, mas eu digo que ela funcionava como esse mecanismo da cultura do código entre a legislação e o poder judiciário. A jurisprudência não funciona desse jeito. Ela é poder de decisão. E, portanto, como um mecanismo de acolchoamento entre as relações, tem uma outra dinâmica, uma dinâmica completamente diferente. Eu lembro que eu ouvi isso reconheceram numa conversa esse fato. Então, muito diferente é um ministro que era professor se tornar ministro e um ministro que é ministro se tornar professor. São posições diferentes. A gente sente isso no nosso dia a dia. Bom, isso são detalhes apenas para a gente refletir. O que se percebe nessa situação é que há uma tendência inevitável, há uma espécie de, não no sentido exageradamente pejorativo, mas uma espécie de discricionariedade significativa. A jurisprudência, ela é, por definição, discricionária. Você tem que decidir, você faz escolhas, e o que fundamenta a escolha é a própria decisão. É diferente da doutrina. A doutrina joga com razões, você tem que persuadir, convencer, é outro terreno, por assim dizer. Nessa linha, o que acontece? Há um deslizamento muitas vezes
para uma discricionalidade que acaba adquirindo um cunho individual e até personalista. Quando já se disse por aí que nós não temos no Supremo colegiado 11 personalidades, não estamos muito distantes dessa realidade. Não? Como é que se lida com isso? Eu vejo que na sequência das conferências nós vamos discutir aqui esses temas, precedentes, como é que funcionam os precedentes, funciona, até que o precedente não é um recurso doutrinário, é dentro da própria jurisprudência. Enfim, o que nós percebemos é que nós entramos, por assim dizer, num universo novo, onde surgem situações desconhecidas no passado. Uma delas é o aparecimento de instrumentos, como, por exemplo, ponderação de princípios. Não me lembro no passado doutrinário de princípios serem ponderados. Princípios não são ponderados, princípios são princípios. São pontos de partida, inícios, começos. A partir do que eventuais ponderações entre as regras podem surgir, mas não entre os princípios. Quando você traz a ponderação para dentro dos princípios, provavelmente a escolha entre princípios tem uma repercussão que a escolha entre regras, por assim dizer, altera o sentido da interpretância. Uma coisa é você, em nome do princípio, interpretar a regra, a outra coisa é você interpretar o próprio princípio. E, nesse sentido, o que a gente percebe é que a própria noção de princípio, nesse universo, também se transforma, também se transformou. Não? Princípio, ao invés de ser, como aliás a palavra diz, de príncipes, que está acima, ou o que vem antes, não? O princípio se torna argumento, um argumento entre outros, é o que faz a ponderação. Bom, enfim, a Constituição fala da garantia da família, e da relação do casamento entre o homem e a mulher. E a realidade também fala assim, como é que eu faço com a homossexualidade? Como lidar com isso? Aparece a ponderação. De um lado, o princípio da proteção da família e, por consequência, do casamento, mas, de outro lado, a proibição de uma discriminação por razões sexuais. Você pondera e diz que o casamento não é apenas entre um homem e uma mulher. Enfim, sempre de uma consequência. Quando nós percebemos, então, que os princípios, eles próprios, nesse contexto, se tornam razões para a ação, a ideia de controle da constitucionalidade, por assim dizer, se altera. E se altera numa direção muito curiosa. Na medida em que o princípio perde o seu sentido tradicional e vira argumento, entre outros, a gente percebe que o controle da constitucionalidade entra em outro jogo, uma espécie de learning by monitoring. Aprender com o próprio monitoramento. Durante o monitoramento você vai aprendendo, por assim dizer. Isto é, uma praxe que a gente observa, por exemplo, na concessão de liminares pelo Supremo Tribunal Federal. A liminar é concedida, e às vezes até individualmente, fica durante 1, 2, 3, 4 anos, muda a composição, ou não muda a composição, e aí aquilo se altera. Esse learning by monitoring perturba a velha função da interpretância
divisão, ou o princípio da divisão dos poderes. Claro que, com isso, a própria segurança fica alterada, pelo menos prejudicada, se eu olho do ponto de vista do senso comum tradicional, onde a doutrina exercia a sua importante função. Nessa linha, por assim dizer, a teleologia ganha um espaço que não tinha antes. A teologia era um dos instrumentos, mas não era o instrumento, ela vira o instrumento. E nós sabemos que a teleologia tem essa peculiaridade de introduzir dentro do ponto de vista normativo, que é pregresso, algo próprio do progresso. A teleologia olha para frente, não olha para trás. O que seguramente perturba a ideia de constitucional e inconstitucional. A própria expressão nos mostra isso. Constitucional e inconstitucional olha para trás. Constituição e constituinte. Quando eu introduzo aí dentro a teleologia, eu sou obrigado a olhar para frente. Muito mais do que olhar para trás. O que produz uma sensação, então, de fragmentação, por assim dizer. Uma fragmentação significativa, que, por assim dizer, acentua um paradoxo com o qual nós sobrevivemos sem grandes problemas, graças à função da doutrina. Ou seja, a Constituição estabelece a competência da última instância do Supremo Tribunal Federal, e é função do Supremo Tribunal Federal em dizer em que limites e em que sentido a Constituição estabelece a competência, a sua própria competência. Isso é um paradoxo. Só que, na medida em que a doutrina funcionava como o colchão da interpretância, esse paradoxo não vinha à luz com tanta força. Hoje vem. Na medida em que eu coloco no lugar da doutrina, a jurisprudência, o paradoxo se torna uma coisa dramática. Há essa situação que a gente pode chamar de hiperpolitização da justiça e hiperjudicialização da política. É onde a gente acaba desembocando. Bom, a pergunta que se põe é como enfrentar essa nova situação. Existem outros mecanismos. A gente percebe, como eu disse há pouco, a busca de mecanismos inerentes à nova situação. A ideia de precedente é uma delas. Ela está dentro dessa nova função da jurisprudência. Vamos dar conta disso? Uma hipótese seria, vamos voltar para trás, vamos resgatar o papel da doutrina nessa função. Bom, eu diria que a experiência mostra, no entanto, que a história é uma rota que não volta para trás. É muito difícil você fazer, mas não, é quase que impossível. Existem frases que mostram isso. Fato histórico, quando volta na forma de uma farsa. É muito difícil fazer a roda da história voltar para trás. Em outras palavras, nesse contexto, o ativismo tem que ser compreendido, porque seguramente não dá para fazer com que ele desapareça em termos que a doutrina, de repente, recupere toda a sua função. Como enfrentar esse desafio? Acho que esse é o tema desse seminário na continuação. Muito obrigado.
Vou apenas chamar a atenção para algumas palavras e frases que foram aqui trazidas e que acho que são da mais profunda significância. Uma palestra também que é lúcida e que nós podemos daí extrair a interpretância, podemos daí extrair a substituição da doutrina pela própria jurisprudência, podemos extrair daí o deslizamento do poder constituinte para o poder constituído e ainda por cima para uma discricionariedade personalista. Podemos extrair daí dos instrumentos apresentados atualmente, precedentes, etc., para se obter estabilidade, eles estão exatamente levando à instabilidade. E podemos finalmente chegar à conclusão de que 11 pessoas, no passar do tempo, isso está variando, lógico, né? Umas substituem as outras, estão promovendo no Brasil uma nova Constituição, que não é de 88. Muito obrigado, professor Tércio. Penso que nós saímos daqui mais ricos do que chegamos. Agradeço ao professor Nelson Manguiche, registro a presença do confrade da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, professor Antônio Carlos Aguiar, professor Sérgio Neto, o nosso professor, que está ali como mestre de cerimônias, Eduardo Pragnati. E declaro encerrado esta sessão. Bom, agradecendo ao ministro, professor Tércio, convido a nossa getrabiana, professora Maria Lúcia Gadotti, para entregar os certificados de participação ao nosso presidente do painel, o ministro Abra Belmonte, e ao professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Desfazemos a mesa da conferência de abertura, agradecendo as missões, que grandes missões proferidas pelo professor Tércio, para que, em ato contínuo, dada a adiantada hora, seja composta a mesa do próximo painel. E para presidir os trabalhos, convido o duplo colega, confrade na Academia Brasileira de Direito do Trabalho e pesquisador getrabiano, o advogado professor Célio Pereira de Oliveira Neto. Para também compor este painel, convido para exercerem a função de expositores as seguintes autoridades e professores: Osmar Mendes Paixão Cortes, o professor Elival da Silva Ramos, o professor Nelson Nery Júnior e o querido getrabiano, professor José Pedro Perassani. Lembrando aos presentes que, ao final deste painel, nós iremos fazer um sorteio de algumas obras doadas pelos pesquisadores do GETRAB e também obras coletivas do nosso grupo de estudo. Nós faremos aqui um sorteio eletrônico, auditados por uma das Big Five, e ao final a gente vai dizer quem são, por ordem da inscrição, quem serão os contemplados. Então, passo de logo a palavra ao colega Célio Neto para coordenar e presidir este painel.